Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez. Meus amigos, neste nosso encontro nós vamos dar início a esta temática. A temática da improbidade administrativa. Bom, pessoal, eu nem preciso dizer a importância deste tema para a nossa prova, perfeito? Tema relevantíssimo, absolutamente atual, absolutamente com julgados importantes, relevantes do Supremo Tribunal Federal, perfeito? Então vamos começar, pessoal, e a gente vai começar aqui do começo. E o começo eu vou trazer para você o conceito e os comentários iniciais acerca da temática da improbidade. Bom, anote para mim no seu material, no seu caderno, que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada, ou seja, a improbidade é uma situação de enorme gravidade. Falarmos em improbidade administrativa é falarmos numa imoralidade qualificada. É falarmos numa situação de enorme gravidade. Veja, pessoal, ponto importante para você pontuar, venha cá, é que a improbidade vem prevista constitucionalmente no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e é disciplinada pela Lei 8429 de 92, que sofreu profundas alterações pela Lei 14.230. E, pessoal, perceba o seguinte, o referencial da Lei de Improbidade, da Lei 8429, é o ato do agente público frente à coisa pública a qual foi chamado a administrar. O STJ, se valendo de um conceito doutrinário de que a improbidade está no campo do direito sancionador e, portanto, possui um conceito inelástico, tem como referencial o ato do agente público voltado à coisa pública a qual foi chamado a administrar. Nesse sentido, o STJ entendeu que eventuais abusos praticados por autoridade policial frente a particulares durante uma abordagem policial não configuram improbidade administrativa. Exatamente pelo fato da improbidade estar no campo do direito sancionador e ter o seu conceito, um conceito inelástico. Feito? Bom, vem cá. Outro ponto que a gente precisa conversar se refere à natureza jurídica, da ação de improbidade. Olha só. Sempre se falou que a ação de improbidade era uma ação civil, não era uma ação penal. Veio a Lei 14.230 e estabeleceu que a improbidade não seria uma ação civil, que a ação de improbidade não seria uma ação civil, seria uma ação repressiva de caráter sancionatório. E aí muita doutrina começou a dizer, portanto, que a improbidade seria uma nova instância. Além da instância civil, penal e administrativa, nós teríamos a instância da improbidade. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, nos julgados recentes que teve sobre as alterações da 14.230, reafirmou a natureza civil da ação de improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa é uma ação de natureza civil. Permanece este entendimento. Agora,
A grande discussão acerca da temática da improbidade está aqui. Haveria aplicação retroativa dos aspectos benéficos da Lei 14.230? Veja, primeiro ponto, a lei nada fala. Há uma ausência de disposição específica na lei. Aí, uma grande parte da doutrina começou a defender a aplicação retroativa dos aspectos benéficos, com base num paralelo de entendimentos que o STJ possui sobre o direito administrativo sancionador. O STJ, veja, eu elenquei aqui vários julgados. O STJ entende que no âmbito do direito administrativo sancionador e, consequentemente, do processo administrativo disciplinar, haveria aplicação do princípio da retroatividade mais benéfica. Porque o princípio da retroatividade mais benéfica, diz o STJ, não é um princípio do direito penal, é um princípio de direito sancionador e, consequentemente, deveria ser aplicado ao direito administrativo sancionador e ao PAD. Ocorre que, no âmbito da improbidade, o Supremo teve um entendimento diferente. Neste julgado, no agravo em recurso extraordinário 8439 e 89, em sede de repercussão geral, o Supremo entendeu que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. O Supremo nada mais fez nesse primeiro item da tese de que confirmar que para que haja improbidade administrativa exija-se o dolo. Não há mais que se falar em ato de improbidade culposo. Agora exige-se o dolo e não é qualquer dolo, é o dolo específico, aquele com fim específico de alcançar o resultado pretendido. Bom, aí nos itens 2 e 3 da tese de repercussão geral, o Supremo, então, discutiu a aplicação retroativa ou não da revogação da modalidade culposa. De modo que o Supremo, no item 2, disse o seguinte: a revogação, a norma benéfica da 14.230, que é a revogação da modalidade culposa, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, se o sujeito praticou um ato culposo antes das alterações da 14.230 e o processo teve sentença transitada em julgado antes da entrada em vigor da Lei 14.230, o sujeito vai responder pelo ato culposo. Não haverá aplicação retroativa dos aspectos benéficos da Lei 14.230. E o Supremo vai dizer que a retroatividade mais benéfica é um princípio que nasce no direito penal, com as peculiaridades do direito penal, como a questão da liberdade do indivíduo, que não há no âmbito da improbidade administrativa. Então não pode haver uma aplicação automática, pura e simples, da retroatividade mais benéfica no âmbito da improbidade, pois isso seria enfraquecimento do sistema de proteção à moralidade administrativa, ao patrimônio público e favorecimento aos agentes corruptos. Estabelece o Supremo.
Agora, veja, no item 3 da tese, o Supremo muito bem fixou de que a nova lei vai ser aplicada aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Ou seja, pessoal, o Supremo está dizendo o seguinte: se o sujeito praticou o ato culposo de improbidade antes da Lei 14.230, sobreveio a nova lei e não houve trânsito em julgado até a publicação da Lei 14.230, o sujeito não vai responder pelo ato culposo. Haverá uma aplicação retroativa da Lei 14.230. Só que preste atenção, anote isso no seu caderno, no seu material. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a aplicação retroativa da revogação da modalidade culposa não ocorrerá de maneira automática. Não haverá uma extinção automática do processo. Será necessário ao juiz analisar a presença de dolo ou não. De modo que, havendo o dolo, o sujeito vai responder, o processo continua. Não havendo o dolo, o processo se extingue e o sujeito não responderá. Pessoal, muito importante você se atentar às datas, ok? A Lei 14.230 entrou em vigor no dia 26/10/2021. Então, cuidado com uma questão que caia na sua prova com datas, com a temática da improbidade e atos culposos. Isso é muito importante. E para finalizar, nesse mesmo julgado, o Supremo entendeu que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. O Supremo vai dizer que isso ocorre em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Então é respeito ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica, ao acesso à justiça, à confiança legítima. O Supremo estabelece ainda que a inércia do poder público não pode ser caracterizada por uma lei futura que diminui os prazos prescricionais e passa a exigir retroativamente algo que até então não existia. O Supremo estabelece que isso seria incompatível com o devido processo legal. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Com isso, eu encerro esse nosso primeiro bloco. Muito bem, meus amigos, vamos continuar o nosso estudo e nós vamos entrar num outro julgado do Supremo Tribunal Federal importantíssimo. Nós vamos entrar aqui, pessoal, na ADI 7236. Pessoal, de olho nisso, vai estar na nossa prova. Neste julgado, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente medida cautelar para suspender a eficácia destes dispositivos da Lei 8429. O Supremo suspendeu a eficácia do artigo 1º, parágrafo 8º, do 12, parágrafo 1º, 12, parágrafo 10, 17b, parágrafo 3º e 21, parágrafo 4º. São artigos, alguns
de extrema importância, outros nem tanto. Veja, para fins de prova, não é tão importante o artigo 1º, parágrafo 8º. Ele dizia que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Essa redação hoje está com a eficácia suspensa. O ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu essa eficácia, a eficácia dessas redações, entendeu que, embora a intenção do legislador tenha sido de proteger a boa-fé do gestor, o critério é excessivamente amplo e geraria insegurança jurídica, razão pela qual suspendeu o dispositivo. Eu só me preocuparia, neste caso, que o dispositivo está suspenso. Nada mais do que isso. Já por sua vez, no artigo 12, no parágrafo 1º, este sim, aqui nós temos que entender e nos preocupar mais. Vai dizer o artigo 12, parágrafo 1º, que a sanção de perda da função, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, ou seja, no caso do enriquecimento ilícito e no caso de dano ao erário, que é exatamente o inciso 1 e 2 do caput do artigo 12, a sanção de perda da função atingiria apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público, na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, ou seja, no caso do enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Preste atenção o seguinte: a jurisprudência do STJ entendia que a perda do cargo ensejaria a perda do cargo que o sujeito tivesse no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. É dizer, se o sujeito praticou um ato como prefeito, mas no momento do trânsito em julgado está como deputado federal, ele perderia o cargo de deputado federal. O legislador olhou para isso e falou, vamos mudar. E o legislador falou o seguinte, olha, agora vai perder apenas o cargo que ele tiver no momento do cometimento da infração. Ou seja, se ele cometeu como prefeito e está como deputado federal, ele não vai perder o cargo no momento do trânsito em julgado. Porque ele perderia o cargo se ele estivesse no cargo no momento do cometimento da infração. O ministro Alexandre de Moraes olha para essa redação e fala, nada disso. Esse dispositivo está com a eficácia suspensa. O ministro Alexandre de Moraes diz, e eu concordo, que a defesa da probidade impõe a perda da função pública independentemente do cargo ocupado no momento da condenação. Ainda, a medida como estava prevista, a redação da legislação como estava prevista, poderia eximir determinados agentes públicos da sanção por meio de troca de cargo ou função ou na demora do julgamento da causa. Então, portanto, suspendeu a eficácia dessa redação. E hoje o sujeito perde o cargo que ele tiver no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que diferente do cargo em que ele praticou a infração. Um outro ponto, outro dispositivo, bom de prova, é o artigo 12, parágrafo 10. O dispositivo diz o seguinte:
Para efeito de contagem de prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que a lei está dizendo? Venha cá. A lei está querendo dizer o seguinte, olha, se houve uma decisão colegiada no ano de 2024 e houve um trânsito em julgado no ano de 2030, e o sujeito, por exemplo, foi condenado a 8 anos de suspensão dos direitos políticos, eu vou pegar esse período da decisão colegiada até o trânsito em julgado, ou seja, o período de 6 anos, e computar retroativamente para a contagem da suspensão dos direitos políticos. Ou seja, do dia para a noite o sujeito foi condenado para 8, mas eu vou computar retroativamente o intervalo de 6 anos, o sujeito vai cumprir a suspensão de 2 anos. O que o legislador fez aqui? Ele misturou a inelegibilidade, que ocorre com uma decisão colegiada, com suspensão dos direitos políticos. O ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala nada disso. Suspensão dos direitos políticos por improbidade não se confunde com a inelegibilidade. Apesar de complementares, são situações diferentes que inclusive podem se cumular. Então essa redação fica com a sua eficácia suspensa. Bom, outro dispositivo, nem tão importante assim, é o artigo 17b, parágrafo 3º. O dispositivo vai dizer que para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Aqui, o que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia dessa redação é que, para o ministro, o dispositivo legal condicionaria o exercício da atividade fim do MP, o que não se admitiria, pois haveria uma interferência na autonomia funcional do Ministério Público. E ainda, a última redação, importantíssima, o artigo 21, parágrafo 4º. O dispositivo diz o seguinte: a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Decreto-Lei 3689, mais conhecido como Código de Processo Penal. O que a legislação estabeleceu é que qualquer caso que gere absolvição penal por uma decisão colegiada vai gerar também a absolvição por improbidade. O ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala: jamais. Vem cá. Lembre que a gente estuda o seguinte, que as instâncias civil, penal e administrativa são, como regra, independentes. As instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes, ou seja, o julgamento de uma não interfere no da outra. A regra é a independência das instâncias, no qual o julgamento de uma, em absoluto, interfere no da outra. Só que veja, nós temos exceção. E a exceção, nós vamos ter o seguinte: primeiro, a condenação penal transitada em julgado, condenou penalmente, transitou em julgado, o sujeito vai ser condenado civil e administrativamente. Como também
a segunda exceção, a absolvição penal. Mas não qualquer absolvição penal. É a absolvição penal por negativa de fato ou de autoria. Absolveu penalmente por negativa de fato ou por negativa de autoria, vai absolver civil e administrativamente. É assim que a gente sabe, é assim que a gente estuda e assim é. O que a Lei 14.230 tentou estabelecer foi exatamente a absolvição penal por uma decisão colegiada e por qualquer fator, por exemplo, a atipicidade da conduta. Se o fato praticado no âmbito penal não for crime, vai impedir a condenação por improbidade. O ministro Alexandre de Moraes fala, isso não tem lógica, porque a regra é a independência das instâncias. Perfeito? Ótimo. Aproveito esse ponto para trazer um entendimento do STJ. Isso vai estar em prova. O STJ afirma que se não houver a marca presença do dolo no ato de improbidade, isso é fator suficiente para impedir a ação penal. É o que eu chamo de comunicabilidade às avessas. A ação de improbidade, o sujeito sendo absolvido por ausência de dolo, impedindo a ação penal. Porque o STJ vai dizer, se não há dolo suficiente para a improbidade, também não haverá dolo para o âmbito penal. Perfeito? E por fim, pessoal, nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes ainda conferiu interpretação conforme ao artigo 23C da Lei de Improbidade, no sentido de que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos dos partidos políticos ou de suas fundações poderão ser responsabilizados nos termos da lei eleitoral, mas sem prejuízo da lei de improbidade. Ou seja, atos de improbidade que gerem danos, enriquecimento ilícito com recursos da lei de partidos políticos, o sujeito vai ser responsabilizado pela legislação específica, mas também será responsabilizado pela lei de improbidade. Perfeito? Muito bem. Com isso, eu encerro este nosso bloco.